Livro narrado com elaboração de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe sua curtida, muito grata. Parecer médico sobre um caso de simulação de insanidade mental. Jung. A simulação de insanidade mental é fenômeno geralmente bem raro. Restringe-se quase exclusivamente a presos e condenados. Para as demais pessoas o medo do manicômio é grande e esta forma de simulação é muito incômoda para que valha a pena querer tirar vantagens ilícitas por este caminho. Mostra a experiência que o tipo de pessoa que apela para a simulação na maioria das vezes é constituído por indivíduos que apresentam evidentes sinais de degenerescência física e psíquica. Portanto, a simulação cresce, em geral, num solo patológico. Disso se conclui que o reconhecimento da simulação de insanidade mental é uma das tarefas mais difíceis da arte de diagnosticar. Reconhecida e provada a simulação, coloca-se o problema de saber se a pessoa é ou não doente mental, e esta decisão pode esbarrar nos mais diversos tipos de dificuldades. Abstraindo dos casos de exagero de sintomas patológicos reais ou imaginários, há uma série de estados mentais peculiares nos indivíduos degenerados. A causa desses estados pode ser atribuída às fortes emoções devido à prisão, exame e confinamento solitário. Mesmo entre pessoas normais há aquelas que assimilam com grande dificuldade fortes emoções, que ficam muito deprimidas ou irritadas por causa de emoções desagradáveis e que não conseguem, por longo tempo, recuperar a compostura normal. No campo da inferioridade psicopática, esta zona tão ampla quanto indefinida entre sadio e doente, encontramos caricaturizados os diversos tipos do normal, e as fortes emoções do normal assumem aqui um caráter excessivo e extravagante em todo o sentido. Os estados emocionais são muitas vezes anormalmente prolongados ou anormalmente intensos, prejudicam outras regiões psíquicas ou funções corporais que não são diretamente atingidas pela emoção normal. Dessa forma, podem manifestar-se alterações estranhas e repentinas de comportamento psíquico tão surpreendentes que muitas vezes nos levam a pensar em simulação. Observamos sobretudo em débeis mentais esse tipo de mudança emocional que assume na maioria das vezes a forma de extrema imbecilidade. Não se exclui que estes estados podem ocasionalmente vir acompanhados de um exagero consciente, o que complica mais ainda o quadro geral. O conhecimento desse tipo de possibilidades psicológicas tem importância prática não só para o médico, mas também para o encarregado do exame. O caso a seguir parece-me sob este aspecto muito instrutivo, pois refere-se a um prisioneiro em que se misturam a inferioridade psicopática e a simulação semiconsciente. O lado psiquiátrico e psicológico desse caso já foi submetido a um estudo mais detalhado. O trabalho apareceu há pouco em Journal for Psychology and Neurology. Trago aqui a opinião médica só para conhecimento geral. Quanto às considerações psicológicas do caso, devo remeter ao meu trabalho acima mencionado. O caso nos foi confiado pela Promotoria Regional de Zurique para parecer. Fomos solicitados para dar um parecer sobre o estado mental de I.G., de Rotrist, cantão de Aargau, nascido a 24 de março de 1867, Tecelão, e para responder às seguintes perguntas. Um largo é doente mental.
2. Sendo procedentes as suposições do Dr. S., de que outra doença mental poderia sofrer esta pessoa. 3. Desde quando se presume existir este estado? O material em que se baseou nosso parecer consistia dos autos de um inquérito sobre furto de bicicleta, incriminando o senhor acima qualificado, dos autos do juízo criminal de Schwytz, referentes a furto em 1902, dos autos da Corte Distrital de Inwil, referentes a furto em 1894, dos autos da Corte Distrital de Baden, referentes a estelionato em 1892, de uma informação escrita do irmão do examinando, do depoimento do soldado da polícia S e das observações feitas na clínica. 1. Vida pregressa. O pai do examinando teria sido um homem respeitável, porém algo irascível. A mãe vive e é saudável. Um irmão do pai seria um religioso piegas. Uma irmã da mãe teria cometido suicídio por causa de melancolia. O examinando não tem filhos. Sua primeira mulher teve apenas um natimorto. Nada de especial se sabe da juventude do examinando, a não ser que era um menino arteiro e que o pai lhe dizia muitas vezes que ainda acabaria na cadeia. Frequentou a escola por 8 anos. Aos 15 anos de idade foi admitido numa fábrica de tecidos, onde trabalhou 1 ano e meio. Um belo dia foi embora para Turgi, onde encontrou trabalho numa fábrica semelhante. Ficou 16 meses e teria mandado algumas vezes dinheiro aos pais. Foi embora de novo e conseguiu emprego na tecelagem de Volisofen, onde permaneceu 5 meses. Depois perambulou durante muitas semanas, chegou ali em Fela, trabalhou ali durante 1 ano e meio, foi embora e chegou a Ziegelbrück, onde ficou 3 anos. Ali se casou aos 22 anos de idade. O casamento não foi feliz, fugiu de casa após 2 anos levando as poucas economias de sua mulher, cerca de 300 francos, e emigrou para a América do Norte. Ali levou uma vida aventureira e nômade, após várias peripécias, conseguiu um emprego de foguista num barco a vapor europeu que o trouxe de volta à Alemanha. Andou de Bremen através de toda a Alemanha até a Suíça, chegando ao Alde, onde trabalhou por meio ano. Reconciliou-se com sua mulher, mas a paz não durou muito. Após algum tempo, a mulher entrou com pedido de divórcio que foi concedido. Aproveitou a oportunidade da primeira punição do indiciado. Aparentemente devido a uma oportunidade de trabalho irregular, foi para Baden, em Aargau, onde encontrou emprego numa tecelagem. Ali, a 13 de novembro de 1892, fugiu levando 275 francos que um companheiro de quarto lhe confiara para guardar, uma vez que o indiciado possuía uma mala com chave. Com o produto do furto viajou para Zurique, Mulhausen, Colmar, Estrasburgo, Belfort, Montbéliard, Châles-de-Fonds, Berna e Gleras, onde foi preso, a 27 de novembro de 1892, quando ia receber o auxílio-desemprego. Havia gasto toda a quantia furtada. Segundo informações, o indiciado cumpriu, em 1892, uma pena de 10 dias de prisão, em Baden, por fraude. Foi condenado à pena de 6 meses em presídio correcional e teve seus direitos civis suspensos por 3 anos. Cumprida a pena, voltou a andar sem destino certo pela Suíça, trabalhando cá e lá em diversos empregos.
No dia 15 de março de 1894 foi condenado pela Corte Regional de Inho a 1 mês de prisão por ter furtado uma tesoura de podar, no valor de 4,50 francos. No atestado de conduta, exarado naquela ocasião, lê-se que algum tempo antes fora encontrado em estado de total abandono no cantão de Gleras e enviado para a sua comunidade de origem, teria anteriormente tentado suicídio, mostrando-se refratário a qualquer meio de transporte, tendo por isso que ser trancado na cadeia local, donde fugiu de noite. Conforme disse, andou e vagabundeou por todos os cantões da Suíça até 1896, quando aceitou um emprego fixo numa tecelagem em Schwanden. Teria permanecido no emprego por 4 anos e 8 meses. Casou-se no outono de 1900. Foi um casamento sem filhos e não muito feliz. No verão de 1901, fugiu de casa numa segunda-feira de manhã, após passar a noite anterior na orgia, levou consigo uma caderneta de poupança no valor de 1.200 francos, que pertencia à sua mulher, e que descontou ilegalmente no Banco de Gleras. A ocorrência foi registrada nos anais da polícia a 12 de julho de 1901. Depois de 2 semanas voltou e devolveu à mulher 700 francos, ficando com o restante. Passadas cerca de 8 semanas, foi novamente embora, sob o pretexto de procurar trabalho, levando consigo 400 francos. Regressando algum tempo depois, enganou a mulher dizendo não ter mais dinheiro. Mas evidentemente ainda estava de posse de uns 500 francos. Após 10 semanas saiu outra vez de casa, pernoitando sempre em hospedarias, segundo informou. No dia 15 de setembro de 1902 roubou uma bicicleta, estacionada diante de uma casa em Zurique e no dia 26 de outubro do mesmo ano roubou outra bicicleta que estava no corredor de uma hospedaria em Sebnem, cantão de Schwytz, no valor de 200 francos. Com ela foi para Luzerna e lá foi preso a 28 de outubro, quando tentava vendê-la por 120 francos. Foi condenado a 6 meses de trabalhos forçados no dia 22 de novembro de 1902. Soube-se mais tarde que venderá a primeira bicicleta a um mecânico em Gleras por 70 francos, recebendo um binóculo no valor de 45 francos e o restante em dinheiro. No inquérito policial de 29 de maio de 1903 forneceu corretamente seus dados pessoais, negou a acusação e disse que havia comprado a bicicleta de um certo Emil H. na última festa de igreja em Wädenswil. E a partir daí só deu respostas confusas e incoerentes. Antes disso, o indiciado não teria dado nenhuma impressão de anormalidade. Só quando esteve sozinho na cela ficou muito agitado de noite. Atirava os sapatos para debaixo da cama, tapava a janela com um cobertor porque sempre tinha alguém querendo entrar. No dia seguinte recusou a comida alegando que lhe estavam dando veneno. Daí em diante só falava quando pressionado, afirmou que uma aranha estava andando pela parede, que as aranhas eram venenosas e que isto era sinal de que seria envenenado. Na noite de 31 de maio dormiu num quarto com mais 3 outros detentos. Passava as noites bastante agitado e dizia muitas vezes que havia alguém debaixo de sua cama. No dia 2 de junho, seu comportamento foi o mesmo, estava apático e não falava com os outros presos,
só comia ao ver que os outros também comiam. O médico regional adjunto declarou que as manifestações, de que queriam matá-lo porque havia assassinado sua esposa, que tinha visto um assassino debaixo da cama com uma faca etc., e o comportamento em geral do detento davam a impressão de um estado catatônico. 2 observações na clínica. Na internação, em 3 de junho de 1903, o indiciado ficou sentado, indiferente a tudo, e só a muito custo respondia às perguntas. A expressão do rosto era idiota, semelhante a uma máscara. Informou corretamente nome e endereço. Sabia que estava em Zurique, mas de resto parecia espaçotemporalmente desorientado, também não sabia dizer o ano de seu nascimento. Ao mostrar-lhe 5 dedos, insistia em dizer que eram 4, e mostrando 10 dizia serem 8. Lia as horas de maneira errada, em vez de 5,50 dizia 5,30, em vez de 7,30 dizia 3,30, e quando lhe mostraram 3,30 disse, também 3,30. De dinheiro só conhecia a moeda de 5 francos. Confundia a moeda de 1 franco com a de 20 centavos. Pedindo-lhe que trancasse uma porta com a respectiva chave, sempre a introduzia virada no buraco da fechadura. Para abrir a caixa de fósforos, rasgava a parte lateral. Depois foi conduzido para a cama. Permaneceu calmo durante a noite, só tirou a cama do lugar uma vez, pois dizia que a roseta de gesso cairia do teto. No exame do dia seguinte deu poucas respostas, tinha que ser forçado a dá-las. Parecia não ter clareza sobre tempo e lugar, dizia estar num hospital em Zurique. Entendia bem as perguntas, mas dava respostas sem sentido, quase todas monossilábicas, restringindo-se a um mínimo de palavras. Exemplos: qual o nome deste hospital? Hospital Suíço. Que tipo de pessoas estão em seu quarto? Doentes. O que elas têm? Não conseguem andar. Essas pessoas não sofrem da cabeça. Não, sofrem das pernas. Quanto tempo faz que o senhor está aqui? 2 dias. Que dia é hoje? Sábado. Que dia o senhor chegou aqui? Quarta-feira. Que dia é hoje? Sábado, era uma quinta-feira. Que dia é hoje? Domingo. Que festa foi celebrada no domingo passado? Pentecostes, Festival da Canção de Zurique. Eu ouvi cantos. Onde esteve o senhor no último domingo? Em Zurique. O que estava fazendo lá? Nada. Onde morava? Não deu resposta. Em Gleras. Em Wädenswil. Em Gleras. Onde esteve antes de vir para cá? Em Zurique. O que fez em Zurique? Ficou andando a esmo. Fiquei rodando por lá. A partir daí não quis mais responder, apesar de nossas tentativas de toda espécie. Recebeu então ordens para fazer diversas coisas, entendia perfeitamente as ordens assim como havia entendido bem as perguntas, mas executava tudo de forma deliberadamente absurda. Foi-lhe ordenado que escrevesse a palavra Rotrist. Tomou a caneta corretamente na mão e traçou uma linha em zigue-zague. Recebeu um livro para ler.
tomou-o de cabeça para baixo e tentou ler da direita para a esquerda, chamou a letra O de anel, o 9 invertido de 5 e o 1 de risco. Disse espontaneamente que não conseguia ler isto. Foi-lhe ordenado que tomasse o livro corretamente nas mãos. Começou a folheá-lo. O livro foi colocado diante dele na posição certa. Pergunta: como se chama isto? Ele respondeu: como se chama o Senhor? Por que está aqui? Foi impossível fazê-lo ler. Solicitado a fechar a porta com a chave, girava a chave para a direita para fechar e para a esquerda para abrir. Ambas as operações eram feitas com muito esforço. Note-se que a fechadura funcionava justamente ao contrário dessas operações. Para abrir a caixa de fósforos, tentou como ontem rasgá-la do lado, mas, quando informado sobre o modo de abri-la, procedeu corretamente, acendeu também corretamente o fósforo e uma vela e apagou ambos de modo certo. Foi-lhe ordenado abrir a lâmina de um canivete, ele abriu o saca-rolhas. Foi-lhe entregue um estojo com óculos para abri-lo e colocar os óculos. Disse espontaneamente: não quero. Isto não são óculos. Virava e revirava o estojo nas mãos. Quando lhe ensinaram como fazer, abriu corretamente o estojo e tentou colocar os óculos na posição inversa. Foi-lhe entregue um porta-níqueis com a pergunta: o que é isto? Uma pequena caixa. O que há dentro dela? Charutos. Tentou abri-la, mas arrancando o fecho. Foram-lhe apresentados 3,40 francos com a pergunta: quanto dinheiro temos aqui? 5 francos. Foi-lhe mostrada uma moeda de ouro, 20 francos, com a pergunta: quanto vale? Nada. O exame corporal revelou vigorosos reflexos patelares e do antebraço. A sensibilidade à dor parecia diminuída em geral e, em alguns lugares, quase nula como, por exemplo, no antebraço direito. A reação das pupilas à dor se mantinha. A pupila direita era um pouco maior do que a esquerda, mas ambas apresentavam reações normais. O rosto era um pouco assimétrico, ficando a sobrancelha esquerda mais alta do que a direita. Na perna esquerda as veias se apresentavam fortemente entumecidas. No peito esquerdo, na altura da segunda e terceira costelas, havia uma cicatriz superficial de 5,5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, provavelmente causada pela tentativa de suicídio. O exame foi feito numa sala especial que ficava no mesmo andar da sala de observação onde o indiciado havia ficado desde a noite anterior. Terminado o exame, foi-lhe dito que voltasse sozinho ao seu quarto. Inicialmente caminhou na direção oposta e tentava abrir uma porta no corredor, pela qual não havia passado antes. Foi-lhe avisado que seguisse na outra direção. Tentou então abrir 2 portas que davam para salas próximas à sala de observação. Finalmente chegou à porta certa que lhe foi aberta. Entrou, mas ficou parado na entrada. Ordenaram que fosse procurar sua cama, mas ficou parado sem mexer-se, não reagindo às instruções recebidas. Sua cama ficava no lado oposto à porta, mas era perfeitamente visível a partir do lugar em que se encontrava. Deixamos que ali ficasse. Continuou parado no mesmo lugar por 1 hora e meia, depois ficou pálido, suava muito,
pediu água a um funcionário, mas desmaiou antes de recebê-la, caindo de comprido ao lado da lareira. O rosto ficou pálido arroxeado e estava coberto de suor. Não dizia nada e não reagia a qualquer pergunta, mas estava consciente. Após uns 10 minutos, foi colocado em pé, mas ficou novamente pálido, o pulso ficou fraco, mas a frequência se elevou. Foi levado para a cama onde permaneceu deitado sem dizer uma palavra. Por volta das 4 horas da tarde levantou-se, foi até a porta e bateu fortemente contra ela com a cabeça. Tomou impulso e lançou-se de cabeça contra a porta com toda a força. Segundo informou um funcionário, o barulho foi tão grande que parecia estar vindo tudo abaixo na sala de observação. Tentando segurá-lo, opôs tal resistência que foi preciso colocar-lhe uma camisa de força, acalmando-o de imediato. Passou a noite de 4/5 de junho sossegado, só mudou uma vez de posição a cama e não queria mais ficar nela. Na visita da manhã, agarrou de repente o médico e quis jogá-lo na cama, também agrediu o funcionário que com ele lutou. Foi-lhe aplicada uma injeção narcotizante. Nos dias seguintes, apresentou o mesmo comportamento apático e idiota com eventuais ataques a médicos e funcionários. Os ataques se restringiam a pequenas lutas corporais, nunca chegando a pancadarias. Raras vezes dizia alguma coisa e, mesmo assim, era tudo desconexo, sem sentido e pronunciado em tom monótono. Nos primeiros dias não comeu nada. A partir do 4º dia começou a comer e daí em diante comia cada vez melhor. No dia 7 de junho falou ao médico que tinha sangue demais, queria que tirassem um pouco, o que naturalmente foi recusado. Observou-se também que o indiciado, em contraste com sua aparente apatia, tomava parte ativa no que acontecia à sua volta, assim, por exemplo, falou que se deveria amarrar as pernas de um paciente que reagia violentamente contra a alimentação por sonda, pois dessa forma seria mais fácil. No dia 8 de junho foi aplicado ao indiciado forte dose de faradização e foi-lhe dito que isto aconteceria agora diariamente, pois melhoraria bastante o seu estado, sobretudo no tocante à fala. Na manhã do dia 9 de junho o indiciado estava bem lúcido e pediu que marcassem uma audiência dele com o diretor. Foi então levado a uma sala especial onde relatou o seguinte: "O senhor já sabe que meu estado não é tão grave assim. Quando fui preso tenho mãe e irmãos excelentes, entrei em tal estado de pânico e agitação que não sabia mais o que dizer, quando me ocorreu a ideia de fazer com que a coisa parecesse pior do que era. Aqui percebi logo que ninguém acreditava em mim, também me senti estúpido fazendo o papel de louco e me desgostava ficar sempre de cama. Aliás, tudo me desagradava. Tinha ideias suicidas. Nesta semana pedi que me tirassem sangue da veia, meu plano era impedir depois que fechassem o lugar da incisão e deixar o sangue correr. Não sou doente mental, mas mesmo assim tenho às vezes a sensação de que nem tudo está bem com minha cabeça. Não fiz isto para evitar a prisão, mas por causa de minha família. Durante 9 anos não cumpri pena alguma, até o último outono", chorou. Perguntado como havia chegado à ideia de simular a insanidade mental, respondeu: "Tive pena de minha velha mãe e me arrependi do que havia feito.
Entrei em tal estado de pavor e agitação que resolvi fingir que minha situação era pior do que na verdade era. Quando, após a audiência, voltei para a cela, não sabia mais o que fazer. Se não fossem as grades, ter-me-ia atirado pela janela. Pensei que não queria mais causar vergonha a minha mãe e meus irmãos. Minha vida teria sido bonita se tivesse me comportado direito. Mas, em vez de trabalhar, andava sempre bebendo por aí. A mulher sempre me dizia que eu sofria da cabeça, naturalmente quando se tem a cabeça cheia de bebida. Não sabia bem o que poderia acontecer-lhe pelo fato de haver simulado, queria ver o que fariam com ele. Outros também já haviam simulado e teriam se saído bem. Também não sabia que estava em Burgosli, pensava estar no hospital do Cantão. E dessa maneira teria chegado à ideia de bancar o louco. Já não comia porque pensava em morrer de fome. Outra vez disse que já não sentia apetite algum. Tinha ficado completamente desesperado e ainda estava hoje, se quiséssemos poderíamos abrir-lhe uma veia, até agora se abstivera de cometer suicídio porque não queria dar à sua mãe o desgosto de ter um filho suicida. O medo de envenenamento foi apenas um pretexto, pois assim tinha um motivo para não comer. Havia simulado as alucinações porque sabia que os doentes mentais viam muitas vezes coisas assim. Ao ser colocado em cela coletiva, teve que comer novamente, pois via que os outros também comiam. Durante a narrativa, derramou várias vezes lágrimas e tinha uma atitude realmente arrependida. Neste mesmo dia e no dia seguinte, 9/10 de junho, foi submetido a um exame minucioso. Os reflexos das pupilas, patelares e outros não mostraram alteração. No teste da sensibilidade a dor reagiu inequivocamente, mas constatou-se que a sensibilidade à dor estava bastante reduzida em geral e de modo uniforme sobre toda a superfície do corpo, hipoalgesia. O campo visual não apresentou limitação. Apresentou daltonismo típico. A faculdade de compreensão estava bem reduzida, só conseguia entender muito devagar e com vários erros quadros bem simples. Sendo-lhe mostrado por longo tempo o quadro, conseguia entendê-lo e descrevê-lo corretamente. Quando lhe contaram a fábula de Esopo, do burro com pele de leão, entendeu-a quanto ao sentido, mas reproduziu-a de modo incorreto. Um burro encontrou uma armadilha para leão com um leão morto dentro dela, este pedaço ele acrescentou por conta própria. Pegou então a pele e cobriu-se com ela. Andava por toda parte com ela e urrava como um leão. Vieram os outros animais e o dilaceraram. Lição a tirar: não se deve querer ser mais do que se é. Sua retenção também estava reduzida, o que se percebia claramente nas contas que fazia de cabeça, pois facilmente esquecia um ou outro componente de uma soma simples. Não conseguia somar 147 mais 178, executava tarefas simples com dificuldade como, por exemplo, 15 mais 17 igual 42, sim 42 não, 37. Calculava assim 15 mais 15 igual 30 mais 7 igual 37 não, 32. O pior eram as divisões, não conseguia resolver 92 divisão 8. Além da pouca aptidão para a matemática, a principal dificuldade estava na retenção diminuída, isto é, uma assim chamada memória ruim.
No mais, tinha uma inteligência mediana e dispunha de conhecimentos, ainda que não grandes, suficientes e adequados para seu relacionamento com os outros. Escreveu também uma autobiografia bem realista, de 5 páginas e meia, na qual atribuía a si a culpa principal pela vida errada e pelo infeliz desfecho de seus 2 casamentos. Em tom semelhante de remorso e arrependimento, fez um relato oral de sua história, sublinhando sempre de novo que somente ele era o culpado de sua carreira criminosa, de sua bebedeira leviana e de ter abandonado o trabalho. Uma inquietação interna sempre o havia atraído para longe, impedindo-o de adaptar-se à sua mulher, nunca havia conseguido ficar sob o jugo. De tempos em tempos tinha que ir embora, pressionado por uma vaga necessidade de liberdade. A descrição era correta naquilo que pôde ser comprovado objetivamente. Errava muitas vezes nas datas. Contou também fielmente e sem dissimulação a história dos diversos furtos. Era extremamente inseguro na localização temporal dos fatos mais recentes. Não sabia dizer com certeza se esteve 3 ou 4 vezes em Selnau, num quarteirão de Zurique. Na manhã do dia 9 de junho acreditou firmemente estar na clínica há 14 dias, depois, por volta do meio-dia, pareceu-lhe que eram no mínimo 12 dias. À noite ficou indeciso entre 10 e 12 dias. De resto estava bem orientado no tempo. Narrou imprecisamente os detalhes sobre sua estada nesta clínica, não se lembrou de acontecimentos menores durante a simulação e muita coisa vinha misturada quanto ao tempo. Lembrava-se apenas vagamente da cena da internação e do exame daquele dia, lembrava-se ainda que teve que colocar uma chave na fechadura, mas que o fizera corretamente. Também se lembrava do exame do dia seguinte, dizendo que o quarto ficou cheio de médicos, uns 7 ou 8, na verdade foram apenas 5. Dos detalhes desse exame só se lembrava quando ajudado. Descreveu a cena após o exame da seguinte maneira: sabia ainda bem como havia saído da sala de exame. Haviam-no deixado andar e ele se perdeu no grande corredor. Tinha a impressão de que, para chegar à sala do exame, havia subido uma escada. Como não havia nenhuma escada para descer agora, pensou que estavam zombando dele e queriam levá-lo a um quarto errado. Por isso, ao ser levado para a enfermaria achou que não era o quarto certo e também não reconheceu o quarto, sobretudo porque viu que todas as camas estavam ocupadas. Por isso ficou parado na entrada. Lá o teriam deixado, passou mal e desmaiou. Só quando foi levado para a cama, reconheceu que ainda havia uma cama livre, que era a sua e que estava no quarto certo. O fato de arremeter-se violentamente com a cabeça contra a porta, atribuiu-o a seu desespero, durante o qual pouco lhe importaria ter rachado a cabeça. Não quis aceitar a versão de tentativa de suicídio, contida nos autos criminais, disse que na ocasião brincava desajeitadamente com um revólver que disparou, não houve a menor intenção de suicídio. Para precisar melhor o estado do indiciado, foi ele submetido, no dia 10 de junho, ao chamado teste da curva de trabalho. Deixamos que fizesse, durante 46 minutos, adições de números simples. Ordenamos numa curva os resultados, performance e erros. Espantoso foi o fato de que,
apesar do aumento de treinamento, a performance por minuto aumentou pouco, mas houve grande e rápido aumento do número de erros. Este comportamento não foi devido à fadiga, mas refletia um estado de debilidade psíquica peculiar e de insegurança. Nos dias seguintes, deixamos o indiciado entregue a si mesmo. Passava o tempo lendo e jogando cartas, queixava-se às vezes de dores vagas, fraqueza nas costas, etc. Criticava os funcionários e a clínica, dizia que estavam internados certos pacientes que não tinham nada, etc. No dia 19 de junho foi submetido a novo e minucioso exame. O estado físico não apresentou alterações. A capacidade de compreensão apresentou sensível melhora. Ainda não compreendia com suficiente segurança e rapidez, mas havia maior velocidade e certeza do que antes. Não foi possível constatar mudanças em sua capacidade de retenção. Ainda reproduzia suas tarefas e executava suas contas aritméticas tão mal quanto no dia 9 de junho. Porém, a curva de trabalho, realizada já no dia 17 de junho, havia demonstrado grande melhora. Não só a performance média havia aumentado, mas também o número de erros havia diminuído muito. Continuava apresentando, porém, um comportamento levemente deprimido e perguntava sempre quando poderia ir embora. No dia 23 de junho fez uma tentativa de suicídio cortando com uma pedra afiada a pele do pulso esquerdo, bem perto da artéria. Começando a sangrar, pediu ao funcionário uma faca porque não havia completado o serviço, sendo então descoberta a tentativa de suicídio. Quando se quis costurar e enfaixar o local ferido, opôs resistência, mas, ao ser informado de que 4 funcionários o segurariam, permitiu a operação. 10/junho 17/junho. Média da performance por minuto 28,132,4 adições. Média por minuto da primeira metade do número total 27,431,9 adições. Média por minuto da segunda metade do número total 28,932,9 adições. Do número total de adições estavam erradas 11,2%, 4,0%. Média do número de erros por minuto da primeira parte das adições 1,5 erros. Média do número de erros por minuto da segunda parte das adições 4,5 erros. 3. Parecer. Do material reunido e descrito nos itens 1 e 2, conclui-se: desde sempre o indiciado tinha tendência a uma vida errante e avessa ao trabalho. Em parte alguma aguentava ficar por muito tempo, mudava constantemente de moradia e emprego, não suportava uma vida matrimonial regrada, brigava com a mulher, apropriou-se de seu dinheiro e gastou-o. Havendo ocasião propícia, cometeu vários furtos. Sua instabilidade característica era devida, segundo sua opinião, a uma inquietação interna que sempre de novo o impelia a ir embora, abandonando até empregos onde poderia dar-se bem. Ele mesmo sabia dessa peculiaridade e reconhecia também que a culpa por essa vida infeliz era exclusivamente sua. O exame mostrou também que, desconsiderando esta particularidade, o indiciado não era pessoa bem normal. Mostrava uma série de desvios da norma que, se não considerada diretamente patológica,
pode ser qualificada de sinais de degenerescência, por exemplo, a redução geral da sensibilidade à dor, hipalgesia, a cegueira para as cores verde e vermelha, daltonismo, redução da atenção e distúrbio da capacidade compreensiva para o que via e ouvia, que se caracterizava pela lentidão e falta de exatidão. Este estado anormal se aproxima mais do quadro de degenerescência congênita do que de uma doença mental conhecida. Devido à escassez de informações sobre suas relações familiares, não foi possível provar a presença de fortes influências hereditárias, mas provavelmente terão existido. É possível distinguir, entre os afetados hereditariamente, certos grupos que correspondem a determinados quadros clínicos de acordo com a eventual constelação de seus sintomas. O indiciado aproxima-se mais da histeria porque seus sintomas principais, a instabilidade de seu caráter e o esquecimento, desempenham grande papel no campo da histeria. A cegueira para o verde e o vermelho e o embotamento dos sentidos em geral são sintomas que podem manifestar-se em todas as formas possíveis de degenerescência, ou inferioridade psicopática. Sua fácil excitabilidade emocional, sua interessada participação e seu julgamento precipitado sobre nossas condições na clínica não podem ser qualificados com certeza como histéricos, mas deixam esta impressão. A tentativa de suicídio, feita aqui na clínica, que só foi levada até o ponto em que começou a ser perigosa, tem caráter definitivamente histérico. Não se exclui, porém, que o distúrbio possa ter chegado a um grau tal que a tentativa teve mais do que um desfecho apenas teatral. Se considerarmos que o indiciado provém de uma família respeitável e que não é apenas uma pessoa moralmente decaída, mas que foi impedido de levar uma vida persistente e sistemática, sobretudo por sua disposição psíquica anormal, temos que admitir que as razões por ele apresentadas para a simulação, e principalmente o forte sentimento de contrição, eram suficientes, ainda que o aspecto psicológico naquelas circunstâncias não estivesse ainda bem claro. É impressionante a indefinição dele quanto ao fato da simulação, não tinha clareza sobre o que queria conseguir com a simulação e também sobre o que lhe poderia acontecer se simulasse. Provavelmente alimentava a ideia de ser perdoado por seus delitos, mas, julgando pelo que nos contou, não tinha naquela ocasião ideia exata do alcance de seu modo de agir. Parecia muito mais que tinha uma necessidade indefinida de safar-se de sua situação do que apresentar uma clara concatenação de ideias. Quanto à aparência externa de seu estado naquela época, convém ressaltar que o indiciado, exceto por uma série de pequenas inconsequências e improbabilidades que mantinham viva em nós a ideia de simulação, desempenhou muito bem o papel de doente mental, e tão bem que era evidente uma perfeita afinidade com certos estados crepusculares histéricos por um lado, e, por outro, com certas formas de demência precoce, demência dissociativa. A idiotice de sua expressão facial, a crueza com que bateu sua cabeça contra a porta e o desmaio real são fatos difíceis de explicar pela mera simulação, por isso, naquela época tivemos a impressão de que, mesmo estando presente a simulação, havia algo de doentio que tornava o indiciado capaz de desempenhar seu difícil papel. Observações complementares confirmaram plenamente nossa suposição. Segundo o que nos contou posteriormente, tratava-se de uma simulação intencional de doença mental, mas que,
contra a vontade e conhecimento do indiciado, correu tão bem que quase se transformou em distúrbio mental, isto é, já começava ele a assumir certos traços patológicos porque a representação, consequentemente levada a efeito, de um estado semelhante à idiotice teve efeito sobre a atividade normal da mente e isto se tornou visível em diversos sintomas que já não podiam ser simulados. Prova disso é o que ele relatou sobre a cena da sala de observação. A fraca memória que, de resto, era particularmente ruim durante o período todo da simulação, não pode ser levada em consideração no relato acima mencionado, pois se tratava de uma memória bem positiva de uma falsificação de percepção que não pode ser considerada normal e que explica suficientemente a situação estranha daquela época. Vemos, portanto, que o indiciado tinha na oportunidade uma percepção patologicamente indistinta e diretamente falsificada do meio ambiente. Outra prova para supormos o distúrbio da consciência é dada pelo evidente desamparo do indiciado que levou ao desmaio. Poderia facilmente ter mudado a posição ou ter feito outra coisa para evitar a posição desconfortável e o desmaio, sem com isso sair de seu papel. Significativa é também sua informação de que no começo de sua greve de fome não tinha apetite. Tudo isso leva a supor que a intenção de simular distúrbio mental se transformou em forte autossugestão que chegou a um embaraçamento da consciência, influenciando seu modo de agir, independentemente de sua vontade consciente. Isto nos dá também a chave para entendermos seu desempenho teatral notável. A ciência conhece inúmeros casos em que ilusões, a princípio conscientes, se transformarão, pela autossugestão, em involuntárias e inconscientes, e, com isso, se tornaram mais convincentes e consequentes. Aqui se incluem todos os casos de mentira patológica, pseudologia fantástica. Esses fenômenos ocorrem, em geral, em pessoas com predisposição histérica, mais uma razão para supormos que o indiciado tinha uma degeneração histérica. Ainda que certos episódios de sua simulação só tenham ocorrido devido à limitação e embaçamento da consciência, não se deve estranhar que às vezes saísse de seu papel e mostrasse interesse no seu meio ambiente, o que contradiz sua aparente apatia. A hipótese mais provável é que a maior parte do tempo ele representou o aparente distúrbio mental com intenção consciente, mas alguns elementos da simulação atuaram tão convictamente sobre ele que adquiriram a importância de forte sugestão e o induzirão a uma verdadeira auto-hipnose. A diferença entre as duas curvas de trabalho 2 dias após ter cessado a simulação e 9 dias mais tarde prova que a atividade mental também foi prejudicada em outra parte devido a esses processos psíquicos anormais. Como se infere das declarações do indiciado, o desenvolvimento da simulação estava vinculado com fortes emoções. As emoções têm sempre uma influência perturbadora sobre a consciência, uma vez que enfatizam demais o curso do pensamento com carga emocional, enquanto que os outros cursos de pensamento, presentes na mesma ocasião, ficam obscurecidos. Por isso, é compreensível que o indiciado não tivesse clareza sobre o que realmente queria conseguir com a simulação. Em nossa opinião, as emoções iniciais foram a fonte da fortíssima sugestão posterior para a simulação. O fato de que esse fenômeno de uma simulação em parte consciente e em parte inconsciente pudesse existir, deve-se à disposição histérica do indiciado,
cuja característica mais destacada é uma dissociabilidade anormal da consciência que facilmente pode levar, no momento de forte emoção, à confusão da consciência e à formação de uma sugestão difícil de combater. O mecanismo psicológico de sua simulação parece nos indicar que a fraqueza psíquica existente desde sempre foi a causa última que levou o indiciado à ideia da simulação. Provavelmente estava ciente da confusão causada pela emoção e talvez a tenha convertido no desejo de preferir ser louco a trazer mais vergonha à mãe devido a uma nova condenação. Seja como for, é suficiente mostrar que a simulação apresenta traços patológicos e que parece ter sido influenciada desde sua origem por razões não totalmente normais. Não temos base suficiente para afirmar se já existia este ou aquele distúrbio mental antes da detenção ou antes da prática dos atos. Além disso, é bem improvável que houvesse algum distúrbio patológico naquela época, a não ser que se queira designar seu estado ordinário de degeneração congênita como tal. Contudo, esses fenômenos de degeneração são encontrados com frequência em criminosos habituais que, aos olhos da lei, são considerados perfeitamente responsáveis por seus atos. Por outro lado, somos da opinião de que o estado psicológico em que foi tomada a decisão de simular não é bem o mesmo que é entendido sob o conceito da responsabilidade porque, no primeiro caso, houve uma inegável predisposição, que veio ao encontro do desejo, apoiando-o de tal forma que precisamos supor tenha o indiciado agido, no delito de simulação, sob influências anormais que limitaram consideravelmente sua autodeterminação. Concluímos, portanto, que não havia distúrbio mental, no sentido da lei, à época da prática do furto, mas que, no tocante à simulação, é preciso admitir uma diminuição da responsabilidade. Dada a circunstância de que a maior parte da simulação aconteceu conscientemente e que, portanto, está excluído um estado crepuscular espontâneo, o réu deve ser considerado punível. Respondemos da seguinte forma às perguntas formuladas. 1. O réu não está mentalmente doente neste momento. 2. Está, por outro lado, num estado de inferioridade psicopática, com traços histéricos. 3. Este estado existe, provavelmente, desde o nascimento. Não exclui a responsabilidade pelo furto. Para a simulação é preciso admitir uma diminuição da responsabilidade.